Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial hoje eu quero continuar com você falando sobre os transtornos de pensamento. E hoje em especial eu quero falar com você sobre um transtorno que ele é um transtorno crônico e é um transtorno tão prejudicial que muitas pessoas têm e não sabem que tem. E esse transtorno é o transtorno de estresse pós-traumático. Para você compreender melhor, esse transtorno é caracterizado por qualquer conduta, qualquer evento em que um indivíduo passou, que foi algo estressante, que foi algo que deixou ele apavorado, que fez com que esse indivíduo se sentisse em uma situação de desespero, de medo intenso. E agora esse fator estressante que já aconteceu, fica perdurando, perpetuando em sua mente, fazendo com que parece que ele não vive mais o futuro, mas ele sempre fica vivenciando o passado. É por isso que esse transtorno de estresse pós-traumático, ele está caracterizado dentro dos transtornos de pensamento, ou seja, é um transtorno também de ansiedade, porque a pessoa ela fica vivenciando, relembrando, voltando e evidenciando aquilo que já passou. Mas sabe o que é mais assustador desse transtorno? É que esse transtorno ele pode ocorrer tanto se a pessoa vivenciou ou se a pessoa testemunhou, ou seja, ela não foi a pessoa que passou por aquele estresse propriamente dito. E isso é caracterizado porque ela vai vivenciar e vai relembrar, e o problema disso é que os sinais e sintomas são tão abrangentes, são tão preponderantes que a pessoa ela começa a ter sua vida prejudicada, sua qualidade de vida passa a não ser mais como era antes. E aquilo não é algo que é agudo, ou seja, não é algo que aconteceu e sumiu, não, é algo que vai sendo cronificado, o tempo vai passando, dias, meses, anos, e aqueles sinais, aqueles sintomas vão cada vez se tornando prejudiciais. Quando nós pegamos os sinais e sintomas, nós relacionamos tanto o CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, para ser mais exato, o F43, que desde o ponto 1, ponto 2 até o ponto 8 vem falando especificamente sobre estresse. E o ponto 5 em especial, ele está relacionado ao transtorno pós-traumático relacionado ao estresse. Mas quando também nós levamos em consideração o DSM-5, ou seja, que é o Manual das Doenças Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, nós também vemos que ele também caracteriza esses sinais e sintomas desse transtorno. E para você compreender melhor, o primeiro sinal e o primeiro sintoma que o indivíduo com estresse ele vai ter é um sintoma de intrusão. Para você compreender melhor, aquele transtorno, aquele fato que ocorreu no passado vai ficar na sua mente indo e voltando a todo momento, e aquilo vai fazer com que ele se sinta com medo, vai fazer com que ele tenha fobias, vai fazer com que ele tenha palpitações, vai fazer com que ele se sinta que ele está voltando novamente àquele acontecimento. E esse sintoma de intrusão vai gerar o outro sintoma, que é a esquiva. Ou seja, esquiva é agora tudo que lembra aquilo que ele passou, ele vai deixar para lá, não vai fazer. É mais ou menos assim, é como se fosse um indivíduo que teve o seu estresse pós-traumático ocorrido em um local escuro, e agora essa pessoa evita de qualquer maneira passar em local escuro, porque o local escuro traz a lembrança para ela daquilo que aconteceu. E aí, quando isso acontece, essa pessoa ela começa a evitar situações corriqueiras, situações do dia a dia que lembram isso. Além da intrusão, além da esquiva, a pessoa ela também vai ter um acometimento cognitivo de alguma maneira. O que quer dizer isso? Ou seja, a pessoa ela coloca isso tanto na mente que agora ela tem alguns momentos de amnésia referente ao que aconteceu. E além desse problema de cognição, ela também vai criar fobias,
Ou seja, esse transtorno de estresse pós-traumático, ele está relacionado a um transtorno de ansiedade tão grande, mas tão grande que o indivíduo ele passa a ser refém daquilo que aconteceu com ele. Mas talvez agora você esteja querendo saber, mas como é que eu sei se eu tenho isso? Sabe por quê? Porque todos nós, independente de onde vivemos, independente da nossa idade, com quem vivemos, nós já passamos por algum fator estressor na vida. Quer seja de menor escala, quer seja de média escala ou de maior, todos nós já enfrentamos estresses, já passamos por problemas. Mas de acordo com o DSM-5, existem critérios de diagnósticos. E esses critérios eles se resumem principalmente em dois, eu vou falar 4, mas 2 principais estão relacionados. O primeiro é a intrusão, ou seja, é aquele sentimento, a pessoa faz com que tudo que ocorreu, ela relacione com o dia a dia, relacione com as coisas que podem acontecer. E tudo isso ocorre porque a pessoa ela foge do que lembra ela, que é o sentimento de esquiva. Mas existem outros pensamentos, outros sentimentos que fazem com que a pessoa tenha pesadelos, faz com que a pessoa tenha fobia. Ou seja, esses critérios são pontuados e esses critérios eles vão, na sua somatória, vão fazer com que o médico, o psiquiatra, ele defina se a pessoa tem ou não tem esse transtorno. Mas agora eu quero mostrar para você que todo transtorno de estresse pós-traumático ele gera alguns efeitos, ou seja, toda pessoa que passa por esse transtorno tem alguns efeitos do trauma. E o primeiro efeito é que a pessoa ela começa a criar um complexo, principalmente um complexo de inferioridade. A pessoa ela começa a ter tendências paranoicas, a pessoa passa a ter a predisposição da depressão, fobias, ansiedades e várias outras coisas que também servem como diagnóstico diferencial desse transtorno. Mas e a Bíblia? Como é que a Bíblia consegue relacionar transtornos de estresse pós-traumáticos com a psiquiatria e com Deus? Como é que isso se conversa? Se você compreender melhor, a Bíblia ela é cheia de personagens que passaram por transtornos de estresse pós-traumáticos. E todos estes, sempre no final da história ou durante a história de sua vida contada na Bíblia, eles precisam passar por uma decisão, eles precisam fazer uma escolha, tomar uma atitude. E eu quero relembrar com você a história de 2 personagens. O primeiro é um personagem que está lá no livro de Gênesis, chamado José. José passou por vários traumas na vida. Ele foi vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo, ficou preso por 10 anos. Mas ainda assim a história conta que ele conseguiu passar por tudo aquilo. Eu não estou dizendo que ele não se sentiu triste, não se sentiu injustiçado ou então esquecido por Deus. Provavelmente tudo isso ele sentiu. Mas o que eu quero deixar claro para você é que ele passou por isso. Outro personagem também que eu quero relembrar com você é um personagem que está lá no livro de Jó, que é o próprio Jó. A história conta que ele era um homem cheio de posses, que tinha muitos animais, muitos funcionários, tinha tudo e podia ter tudo porque ele era cheio de bens. E a história conta que ele perdeu tudo, seus animais, suas terras e até seus filhos e até sua saúde. Mas ainda assim, depois de tantos traumas, depois do estresse pós-traumático tão grande e de maneira tão rápida, tão aguda, a história conta que ele conseguiu superar aquilo. E quando você pega a trajetória de Jó, você vê que suas escolhas foram pautadas em Deus. E eu quero finalizar compartilhando com você 2 textos que tem na Bíblia, que nos ajudam a entender como Deus atua na minha e na sua vida e como Ele, como o melhor dos médicos, o melhor dos psiquiatras, pode resolver todos os meus e os seus transtornos. E o primeiro texto está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que diz lá na Bíblia: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, a Bíblia vem deixando bem claro que tudo que acontece
independente se seja bom ou ruim, independente de como você está vendo no momento aquele acontecimento, tudo vai cooperar para alguma coisa, tudo vai fazer com que você melhore, mesmo parecendo que aquilo que você passou destruiu tua vida. Deus tem um propósito para você. Lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Sabe, meu querido, todos nós passamos com problemas e esses problemas certamente vão acontecer porque a vida é feita de problemas, é feita de alegrias e tristezas. E todas as vezes que esses problemas passam, devemos aproveitar o hoje, esquecendo, não de maneira como se tivéssemos amnésia, mas deixando o passado no passado, esperando o futuro acontecer e vivendo o presente. Mas eu quero terminar te contando uma alegoria, e essa alegoria tem como título O Círculo dos 99. Acontece que um rei muito triste, em seu reinado longínquo, agora ele tinha um pajem. Para ser mais simples, era um servo que o servia lá na sala do trono. E agora esse rei triste, ele tinha esse servo e esse servo era muito feliz, ele cantarolava de um lado para o outro, contava histórias e sempre estava com um sorriso no rosto. E agora aquele rei triste chega para aquele servo, para o seu pajem e fala assim: servo, por que você é tão feliz? Me conta o segredo de tudo isso. E agora o seu servo fala assim: meu rei, não existe segredo, mas eu sou feliz porque eu tenho uma família, eu tenho roupa, eu moro numa casa que é cedida pelo Senhor, eu tenho comida que é vinda aqui do palácio, meus filhos estão bem e é por isso que eu sou feliz. E agora aquele rei volta a indagar o seu servo e fala assim: servo, mas só por isso você é feliz? Você não usa as melhores roupas, você come restos da nossa comida, vive numa casa que não é sua? É só isso que te faz feliz? Você sabe que por muito menos eu já mandei pessoas irem para a forca e muitos outros foram decapitados. Então me conta o seu segredo. E agora novamente aquele seu servo feliz repete tudo aquilo que ele havia falado. Aquele rei fica enfurecido, enraivecido, manda aquele servo embora para voltar para sua casa e agora ele fica pensando por que aquele servo dele era tão feliz. Depois que passou a sua raiva, ele chama o sábio mais sábio de seu reino e agora ele chega e fala assim: sábio, por que é que meu pajem, meu servo é tão feliz? Eu perguntei para ele o segredo e ele não me contou. E agora o pajem falou para o rei: rei, o seu servo ele é feliz porque ele não entrou no círculo. E agora o rei, não entendendo, pergunta para ele: mas como assim? Que círculo é esse? E agora o sábio tenta fazê-lo entender e fala assim: meu rei, todos que estão dentro do círculo são infelizes e é só nós fazermos ele entrar no círculo que a felicidade dele vai sumir. E agora o rei, naquele diálogo, fala assim: mas então eu vou obrigar esse meu servo a entrar no círculo? E o sábio retruca e fala: não dá para obrigar, mas ele pode entrar por livre e espontânea vontade. E agora o rei pergunta: mas como, Senhor? Como, sábio? Como é que alguém vai entrar em um círculo para ser infeliz? E que círculo é esse? E o sábio fala: esse círculo se chama o Círculo dos 99. E agora ele fala: meu rei, eu não tenho como te explicar, mas eu posso te mostrar como isso pode acontecer. Mas antes eu tenho que lhe falar uma coisa. O senhor está disposto a perder um servo, um pajem tão bom, tão feliz? E agora o rei fala: eu estou disposto. E agora o sábio fala assim: então tudo bem, meu rei, eu preciso que o senhor separe
uma bolsa de couro com 99 moedas de ouro. Nenhuma mais, nenhuma menos, 99 moedas. E hoje à noite eu venho lhe buscar aqui para nós fazermos o que queremos que aconteça. O tempo foi passando, chegou a noite, agora o rei tinha preparado as 99 moedas de ouro em uma bolsa. E agora ele junto com o sábio vão à frente da casa do servo. E agora quando o servo liga a vela, acende a vela, é o sinal que eles esperavam. E agora o sábio pega a bolsa com as 99 moedas e agora coloca um papelzinho escrito: esse presente é para você pelo seu bom serviço. Deixa em frente à porta, bate na porta e agora sai para se esconder. E agora quando o servo abre a porta, olha aquilo, lê o que estava escrito, quando pega, sente o peso, vê que é um metal e agora abraça aquilo, olha para um lado, olha para o outro e vendo que não tem ninguém, entra. E agora o sábio e o rei se aproximam, ficam na janela vendo qual era a reação daquele servo. E aquele servo agora coloca e vê várias moedas, coisas que nunca tinha visto, quantidade que nunca tinha tido condição de ter, e agora ele começa a contar e colocando em pilhas e faz uma pilha de 10, 2, 3, 4, 5, 9 pilhas de 10, e quando vai fazer a última pilha, ele vê que não tinha 10 moedas, mas sim 9 moedas. E agora ele olha para um lado, para o outro e fala em voz alta: alguém me roubou. E agora ele fica, aquele rosto de felicidade não é mais tão feliz. Agora ele já fica com a feição enrugada, com o semblante entristecido. E agora ele, sem ninguém na casa, ele começa a pensar e fala: poxa, 99 moedas, por que não 100? Eu preciso de 100 moedas. E agora ele começa a fazer planos para ter 100 moedas. E agora ele pensa: se eu trabalhar por 12 anos, de dia e de noite, talvez eu economize para ter uma moeda de ouro, e assim com 100 moedas de ouro eu não vou mais precisar trabalhar. E agora uma ideia melhor ainda vem à sua mente. Ele fala: se eu trabalhar, se a minha esposa trabalhar em 7 anos, nós vamos ter essa uma moeda e vamos completar nossas 100 moedas de ouro e nunca mais precisaremos trabalhar. E assim ele fez. E agora aquele servo se torna uma pessoa enraivecida, impaciente, indignada. E agora o rei, em um dos momentos que se encontra com ele, fala assim: oi, por que agora você não canta mais, você não sorri mais? E agora, de maneira ríspida, aquele servo responde: por acaso eu não faço meu trabalho? Além de fazer meu trabalho, o Senhor quer que eu cante, quer que eu sorria? A história conta, a alegoria conta que depois de um tempo, o rei manda embora aquele que antes era um bom servo, um bom pajem, porque ele havia entrado no círculo dos 99. Sabe qual é a moral dessa alegoria? Às vezes nós somos que nem aquele servo que, com 99 moedas na mão, agora fez de um tudo para conseguir 100 moedas e esqueceu que o tudo que ele fez tirou toda a sua vitalidade, toda a sua qualidade de vida. E agora as escolhas que ele tomou fez com que ele deixasse de ser feliz, com que ele deixasse de sorrir e de cantar. E fez com que ele não entendesse. E muitas vezes eu e você não entendemos que às vezes o 99 é o nosso 100%. Corremos atrás das coisas, buscamos coisas, nos frustramos por não conseguir algumas coisas, porque a sociedade nos diz para fazer, para ser e para estar, quando na verdade a única coisa que precisamos é estar bem com nós mesmos e principalmente com Deus. Sabe, querido, eu quero terminar dizendo para você, eu não sei por qual estresse, qual trauma você passou, mas uma coisa eu sei, aquilo que passou, o próprio nome já diz, passou. Hoje não estou dizendo que você vai esquecer o que aconteceu, mas eu quero dizer que com Jesus,
com pessoas, com amigos, com tratamento, você pode vencer. Que Deus te abençoe. Vamos compartilhar este vídeo, vamos levar esperança para as pessoas e assim nos tornarmos felizes com Jesus.